E a gente hoje vê aí o PL, um partido muito bem estruturado, mas com crises, né, com problemas e problemas sérios. E um deles atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive disse que teve um problema sério com uma pessoa e afirmou que se continuar assim, o PL, o Partido Liberal, será implodido. Ele não deu o nome da pessoa, apesar de não mencionar o nome. A declaração de Bolsonaro se deu depois do presidente da sigla, o Valdemar da Costa Neto, ter elogiado as gestões anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, o partido de extrema oposição. Problemas tem, afirmou Bolsonaro, ao ser questionado por um apoiador se o PL virá forte em 2026. Ele declarou que uma pessoa do partido deu uma declaração absurda de como Lula é extremamente popular. O vídeo na história de Mambucaba, no município de Angra dos Reis, foi compartilhado pelo jornal Folha de São Paulo e viralizou. Marcelo, temos crise à vista ou não? É a fogueira das vaidades aí, né? Olha, para ver essa popularidade do Lula, essas coisas, é fácil. Põe o Lula para andar na Feira Livre e ao lado dele põe o Bolsonaro. Vamos testar essa popularidade, ver quem está aí popular mesmo? Aí já testa, né? Já faz o teste de fogo, né? Agora, Valdemar da Costa Neto, rapaz. Bom, tem história aí, hein? Tem história. A gente nunca pode esquecer dos governos Lula, de todos os prejuízos que os governos do Lula nos deram, nos trouxeram também, né? Não podemos esquecer que o Lula colocou, né, a presidenta Dilma, né, que no primeiro mandato até não foi tão mal, mas no segundo nos levou à recessão econômica que estagnou a economia brasileira, né? E estagnou a economia brasileira. A gente não pode esquecer. Não está em questão aqui a pessoa, está em questão aqui a gestão, modelo de gestão, né? Modelo de gestão com o Estado pesado, né? Aquele Estado que consome o empresário, consome o trabalhador, e aí, obviamente, as coisas demoram demais para se transformar. E aí o Valdemar dá uma declaração dessa, justamente para um ex-presidente que ainda tá machucado, né? Tá machucado. E aí, ele tem que dar uma resposta para os seus eleitores, né? E a resposta está vindo. No final das contas, você quer saber o que acha que vai acontecer? Aí é uma opinião pessoal, né? Bem pessoal e particular. Não vai acontecer nada. Não vai mudar nada, até porque entendo que o Bolsonaro precisa da estrutura do PL, né? E o PL precisa da figura do Bolsonaro. Os dois se complementam. Se um se desvincular do outro, aí eu acho que o negócio dá uma degringolada, né? Vamos aguardar, vamos ver o que dá. O Bolsonaro também é meio, né, temperamental, e às vezes ele dá uma desviada de rota aí que a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que vai ser uma fumaça, tal, né? Pode gerar muita mídia, muita informação, né, para a mídia. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ô, Filete, você acha que pega mal um ex-presidente de um partido, que nem o PL, falar que os governos anteriores do Lula foi bom? Ele não está falando do atual governo, ele está falando uma posição dele que os governos anteriores do Lula foram bons, né? Mas ele não falou que esse está bom, né? E o Bolsonaro se queimou com isso. Ou você acha que ele não devia nem tocar nesse assunto? Olha, é muito mimimi, né? A Renata Bravo, nossa vice-prefeita, elogiou o Marcelo Rocha, que é do Novo, né? O Novo teve candidato aqui em Santos, e qual o problema? Eu sou de um partido, vamos supor, não sou, mas eu sou do PT, e falar que a Renata Bravo está fazendo um bom trabalho em Santos. Não acho que essa política, a gente tem que ver até quando essa radicalização, nós contra eles, tal, está sendo boa para o povo brasileiro. Eu acho que a polarização é sempre importante, a discussão de ideias, da direita, da esquerda, do centro. Mas a radicalização é muito ruim para o povo brasileiro. É muito ruim divisão de família, essa briga de nós contra eles. Eu acho muito ruim. Eu acho que o Bolsonaro quis se unir com o boy, é o boy, né? Não é o boy. Nós não estamos falando do Papa, hein? Do Papa argentino, estamos falando do boy.
Nós não estamos falando da Margaret Thatcher, tá? Nós estamos falando do boy, né? Ele disse se unir com o boy, né? E quem se une, às vezes, nessas uniões, assim, meio complexas, vai ter que também aguentar. Com certeza o boy é um político que tem coisas para resolver com o Lula, né? Tem coisas para resolver nos tribunais, tem coisa para resolver com o governo, deu aquela passada de pano, aquela vaselinada, né? E o Bolsonaro não gostou, né? Mas como presidente do partido, muitas vezes você não pode só ficar brigando, né? Volto a dizer, o Bolsonaro se juntou com o boy, né? Agora, também não há nenhum problema se eu fosse do PT, tenho o maior respeito pelo PT de Santos, e tivesse dado um elogio para o Rogério Santos ou para a Renata Bravo, não acho que seja tão ruim, né? Nós tivemos uma homenagem da Prefeitura de Santos, que homenageou a Thelma, homenageou o Beto Mansur, homenageou o Papa, e foi o Rogério Santos que homenageou. Não, foi o Rogério Santos. Qual o problema? Homenageou a Thelma, que é do PT. Então, acho assim, isso aí chama democracia, né? As ideias são diferentes, mas você não precisa ser inimigo, né? Não é porque, de repente, a pessoa tem ideias diferentes, puxa um pouco mais para a educação, um pouco mais para a segurança pública, que nós vamos ter que ficar brigando. Então, tem que ver o quanto Lula e o quanto Bolsonaro prejudicam o país, ou as pessoas radicais prejudicam o país com essa radicalização. E você faz uma coisa boa, a pessoa critica, tal. Então, eu não vejo a política por aí. Eu acho que a polarização é boa. A radicalização é muito ruim para o país. Renata, o Filete falou bem, eu gostei dessa conclusão dele, de ter analisado dessa maneira, porque o Bolsonaro, ele deu o recado dele, né? Independente se ele volte a ser o nosso futuro governante aí do Brasil ou não, mas com certeza ele abriu os olhos do brasileiro, fez com que o brasileiro ficasse mais patriota, acompanhasse mais a política. Quer dizer, o recado dele ele deu e foi muito bem entendido. Hoje nós temos um povo mais politizado do que tínhamos antes. Como até o pessoal costuma dizer, os grandes jornalistas, nós sabemos hoje falar pelo menos o nome de 3 do STF e muitas vezes não sabemos falar o nome de 3 da seleção brasileira. Então o contexto está mudando. Isso aí enriquece o Brasil nesse conceito da democracia, de um bom debate. Mas, por outro lado, a gente vê que a tecla parece que ficou emperrada nesse negócio de oposição translocada, né? Ou seja, a direita fala mal da esquerda, a esquerda fala mal da direita, e nisso não se tira uma conclusão de um bom debate. Como é que você analisa isso? Você acha que o presidente do PL não tinha esse direito de elogiar o Lula em 2 governos anteriores, não nesse atual? Ou você acha que isso é balela? Não, Santiago, qualquer um pode elogiar qualquer outra pessoa a qualquer tempo. A gente parte desse princípio. Mas, como bem o Filete definiu, acho que a polarização que a gente vive atualmente é tão grande que o fato de se ter um elogio gira uma polêmica maior e por muitas vezes eu entendo que está faltando muita maturidade política para a gente fazer essas discussões. A gente perde o foco do nosso país, a gente perde o foco da decisão que precisa ser tomada para o desenvolvimento do nosso país e a gente perde tempo, nós brasileiros, todos de uma forma geral, a gente acaba perdendo tempo discutindo se A falou de B, se B falou de C. O foco tem que estar na ação, o foco tem que estar nas coisas que precisam ser feitas diante de um atraso que a gente sabe que o nosso país tem, politicamente falando. Então, a gente precisa pensar mais no desenvolvimento do nosso país e, por vezes, menos nessa polarização. Já está muito claro que essa polarização não vai levar a gente a lugar nenhum. Não é porque só serve o A ou só serve o B. Não, por vezes existe um meio termo, por vezes existe um meio do caminho, principalmente na decisão que atende a população. E muitas vezes esse meio do caminho é confundindo como você estar em cima do muro, é confundido como você estar indeciso da posição que você é. E as pessoas precisam prestar muita atenção, porque, em especial nesse ano, que é um ano de eleição, essa pauta vai surgir, e a gente tem que estar atento às pessoas que estão trabalhando, no caso deste ano, para os municípios desenvolverem, e não se pertence a grupo A ou se pertence a grupo B.